que ele está mudando agora, né? Por que isso está acontecendo agora, nesse momento? Agora a gente vai falar do Luiz Fux, que está gerando polêmica geral. Ele pediu a devolução de seu voto no julgamento que condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses. Fux havia entregado o documento de 429 páginas em início de outubro, mas agora ele quer fazer correções gramaticais no texto. O voto do ministro é o único que falta entre os 5 da primeira turma para a construção do acórdão. Fux foi o único a votar pela absolvição de Bolsonaro no julgamento. Somente após a publicação do acórdão é que se abre o prazo para as defesas apresentarem aí os embargos. A defesa tem 5 dias para recurso e a pena só pode ser cumprida após o julgamento desses embargos, que o Supremo tende a negar. Mas, se o Fux não entregar o voto dele, não sair acórdão, então também não tem recurso, não tem embargo, nem negação de embargo. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o negócio está esquisito aí, mas o Fux está claramente agindo no sentido de dar uma protelada nessa decisão, o que está irritando os seus companheiros de primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Olha, virou uma chave ali no STF. Alguma coisa mudou. A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão fazendo um trabalho incrível e é exatamente talvez o efeito desse trabalho que está se desdobrando agora nessas reações do STF. Alguns pensam em sair, outros se reentrincheiram e tentam usar o Estado brasileiro para se proteger, e outros resolvem adotar o caminho certo, o caminho de defesa do Estado de Direito, da Constituição, e acho que esse é o caminho que o Fux está tomando. Então, isso está se visualizando com muita clareza agora, à medida que a gente se delonga aqui nesses casos e nesse problema que se gerou. O que eu acho? Eu acho que está dando muita esperança para todos aqueles brasileiros que estão observando as coisas e não estão satisfeitos com o jogo que o Centrão quer que o brasileiro jogue, que é neutralizar a oposição, manter o status quo, ou seja, não façam reforma no sistema nenhum, não vão fazer reforma do judiciário, não vão fazer reforma do sistema eleitoral, não vão fazer reforma das questões de independência de poderes e tudo mais, reformas políticas importantes. Não vamos fazer nada disso, vamos manter como está e vamos seguir adiante. Só que sem a oposição, sem esses radicais, sem esses populistas que vieram aí para tomar o que era deles. É isso que eu acho que está acontecendo. O Centrão e o que a gente estava vendo, junto com a juristocracia, junto com esse deep state agindo, o judiciário se impondo como grande tirano, era as vozes do Centrão e, claro, que da esquerda, que foi que construiu todo esse estado de coisa. A própria Constituição foi alterada desde 1988, em grande parte por influência da esquerda. Então, nós estamos vendo hoje um estado de coisas construído pela esquerda e pelo Centrão. Eles não querem que ninguém mexa e bascule com esse jogo. A oposição, sim, quer mexer em absolutamente tudo, com diferentes graus de intensidade, com diferentes graus de consciência, mas vai mexer em tudo se a oposição, a direita brasileira, que está conectada com as vozes populares, o presidente Bolsonaro sendo o seu expoente. O que isso significa para o sistema como um todo? Perigo, porque o sistema age contra a população, e agora a população está sabendo disso. Então, é isso que a gente está vendo. Temos muita esperança em função dessa virada de chave ali dentro do STF. Acredito que haverá ainda mais desdobramentos positivos, ao mesmo tempo que haverá uma reação negativa aí, cada vez mais de jogatina dentro do judiciário com o governo. Por exemplo, já tivemos sinalização aí que alguns ministros pensam em sair mais cedo para dar espaço àqueles que não tenham sido afetados ainda por qualquer medida que os Estados Unidos possa tomar. Então, o jogo ainda está sendo jogado, não chegamos ainda nem perto da conclusão, mas já temos aí diferentes jogadores. Antes estava tudo do mesmo lado.
e a população brasileira e o Brasil perdendo massivamente. Então, temos aí alguns defensores. Vamos valorizá-los e ter esperança, ao mesmo tempo, ceticismo para perguntar por que essa mudança, por que isso está acontecendo. E também valorizar o trabalho do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, porque acho que muita gente não está entendendo a importância que está sendo para o Brasil essa inflexão e esses resultados meio que indiretos estão acontecendo. Então isso é que me dá esperança também como cidadão. Enquanto isso, na Sala de Justiça, muita treta. Alexandre de Moraes votou para condenar todos os 7 réus do Núcleo 4 por suposto golpe. Mas o ministro trouxe para o seu voto mensagens dos réus sobre Luiz Fux e suposta ligação com o Banco Itaú. A citação ocorreu após Fux divergir e votar contra a condenação de Bolsonaro no julgamento do Núcleo 1. Moraes mencionou que milícias digitais criavam desinformação sobre Fux no TSE. O ministro pediu a reabertura de inquérito contra Valdemar Costa Neto por crimes contra a democracia. Moraes também chamou de bizarra a representação do PL ao TSE para a verificação das urnas eletrônicas. E o ministro adiantou que concorda com a existência do Núcleo 5, incluindo nele o jornalista Paulo Figueiredo. Sobrou para todo mundo, então, né, meu caro Rodrigo Constantino? Veja, o Alexandre de Moraes está enlouquecido, né? E ele quer criminalizar qualquer opinião. O ministro Fux, no seu voto, né, que foi histórico hoje, muito importante, assim como naquele caso do primeiro núcleo lá do Bolsonaro, né? Aliás, esse núcleo como um todo, só pelo nome já tinha que ser anulado, tinha que ser absolvido todo mundo, que é o que votou o Fux, né? Núcleo da desinformação. Sobre essa questão das urnas, por exemplo, o ministro Fux lembrou, olhando olho no olho, né, do Alexandre de Moraes, que em 2014 o PSDB, partido historicamente do próprio Moraes, né, tinha entrado no TSE com um pedido de auditoria das urnas. E, sabiamente, nas palavras de Fux, o TSE decidiu a favor de conceder essa auditoria. A conclusão dos auditores contratados, que eram gringos, né, foi a de que era impossível realizar auditoria no nosso sistema eleitoral. Mas o Moraes, cada vez mais enlouquecido, como eu disse que não é liberdade de expressão criticar as urnas, é crime. Eu gostaria que ele apontasse onde, no Código Penal, em qualquer lugar que seja, é crime questionar as urnas eletrônicas. Viraram tabu no Brasil, são sacrossantas agora, sendo que só o Brasil basicamente utiliza esse modelo. Modelo esse que foi rejeitado na Alemanha pela Suprema Corte alemã, porque disse que não era possível ter escrutínio público dos votos, né? Países muito mais desenvolvidos que o Brasil, como Estados Unidos, França, Canadá, Inglaterra, eles rechaçam o uso desse sistema centralizador baseado apenas na urna eletrônica, como é no Brasil. Então virou tabu, as pessoas estão com medo de falar. Claro, olha só o que o Alexandre de Moraes está dizendo, que é crime questionar as urnas. É uma loucura isso, é uma loucura. Então o Fux está sendo ali um voto dissidente e um apelo à razão. Ele está furando a bolha e fazendo uma brecha, criando uma brecha dentro de uma narrativa que simulava certa unanimidade, que era a narrativa oficial do sistema, né, de que houve uma tentativa de golpe, cada um tem seu núcleo de responsabilidade e que o núcleo 4 era responsável por desinformar para preparar o terreno, no caso de uma derrota, para não aceitar o resultado e, com isso, poder ter o golpe. Com as senhoras com Bíblia e bandeira do Brasil, o vendedor de algodão doce, bolinha de gude, estilingue, num domingo, enfim, essa patetice toda. Então, é uma loucura o que está acontecendo com o Brasil. E a gente, no futuro, vai cobrar das vozes que ficaram em silêncio, as vozes pusilânimes, covardes, que não ousaram se erguer contra tanto absurdo, contra um julgamento farsesco desses. Então, acho que o Fux está pensando, sei lá em quê, talvez em não ser sancionado pelos Estados Unidos, talvez em não ficar para a história como um cúmplice disso tudo, né?
ele como único magistrado ali realmente. Agora, o Reinaldo Azevedo da Vida pergunta a quem serve Fux para explicar essa mudança, essa guinada. De guinada, o Reinaldo Azevedo entende, né? Ele escreveu O País dos Petralhas 1, não satisfeito 2, e hoje é o maior defensor dos petralhas. O que aconteceu? Bateu a cabeça? Foi corrompido? Foi chantageado? Cada um tem uma tese. Mas que moral tem o Reinaldo Azevedo para falar de mudança de postura de alguém? Quer dizer, é realmente o samba do crioulo doido. Dureza total. Luiz Fux citou em seu depoimento de hoje Maria Corina Machado no voto para defender o direito de fiscalizar as eleições sem criminalização. Ele disse: certamente o Nobel não seria concedido pela prática de um crime. Foi o que ele disse sobre o prêmio dado à venezuelana. O ministro Fux também alertou que, em momento de comoção, lente da justiça se embacia e defendeu a serenidade judicial. O Fux também afirmou que as eleições não podem ser festa democrática do silêncio. Após votar novamente pela absolvição, Fux pediu transferência da primeira turma para a segunda. O ministro foi o único a votar pela absolvição de Bolsonaro em setembro e dos acusados do Núcleo 4 agora. O pedido não cita a justificativa para mudar de turma, apenas menciona que tinha uma vaga aberta com a aposentadoria do Barroso. Fux e Gilmar Mendes acabaram discutindo no intervalo. O decano criticou o voto e Fux reclamou de comentários depreciativos. Acho que ele fez falas históricas, né? Se o Brasil tivesse sendo levado um pouco mais a sério, mais ainda. Mas essa aqui que você até ressaltou, né, que as eleições não podem ser uma festa democrática do silêncio. E é isso mesmo, porque quando ele disse isso, ele olhou, né, para o Zanin, que é o presidente da primeira turma, e para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo, relembrando, né, de que as críticas às eleições, que as críticas às urnas são críticas, e que quando ele cita aí a Marina Corina Machado, ele lembra exatamente isso, que ela é uma civil e o engajamento civil, né, tem a sua repercussão positiva para a verdadeira democracia. E ele está correto, ele fez isso e várias outras reflexões, aliás, né, quando a gente fala, foi o único a votar a favor do presidente Bolsonaro ou contra as errôneas condenações, eu digo mais, ele foi o único a votar. O restante só obedeceu uma narrativa, são votos que você não encontra respaldo na legislação. Ele vai de preliminar a preliminar, alegada pelos advogados de todos os núcleos. Ele também rechaça, além das preliminares, o próprio mérito das ações. Então, eu falei aqui, né, em relação à suposta tentativa de golpe, ele também fala, ele acaba desmembrando, né, o que é entendido no mundo inteiro como golpe e que teria que ter o braço militar. E aí ele relembra coisas super simples, como, por exemplo, que os militares envolvidos eram militares da reserva, e esses militares da reserva não tinham força, né, não tinha incidência, palavras dele, não tinha incidência sobre os demais militares ali que estão, de fato, com as armas, né, com o poder bélico. Então, são coisas assim muito básicas. Ele também fala, né, hoje ele falou, e foi um dos recortes aí que rodou as redes sociais, importante, falando que tem condenações que foram por conta de piadas feitas em grupinhos de WhatsApp, e a gente sabe que tudo isso é verdadeiro. Isso não coaduna nem com os fatos, nem com a nossa própria legislação e nem com os pactos que o Brasil é signatário. Então, você vê uma série de violações. E aí, surpreendentemente, né, ele pediu para sair da primeira turma, que agora vai ser a primeira turma do PT, né, com tantos, só vai ficar os indicados do PT e o ministro Alexandre de Moraes, né, que a gente não precisa nem nem explicar, nem pôr legenda, mas e provavelmente o Fachin vai deferir ali a preferência dele, porque isso, essa divisão de turmas também é algo só regimental, mas que para nós se torna preocupante, porque nós perderemos a única voz na primeira turma que abriu divergência, porque seria até interessante para a manutenção da narrativa dizer que o presidente Bolsonaro foi condenado de forma unânime, e ele quebrou a unanimidade, não só quebrou a unanimidade, ele deu um voto lá de 13 horas
respaldado nas provas, na ausência de provas que a PGR trouxe. Ele desmontou toda a peça de denúncia da PGR. E assim ele fez também no segundo núcleo, no terceiro núcleo e agora no quarto núcleo, que não deveria ter sido dividido, também uma coisa inédita. Então a gente só vê irregularidade e ilegalidade nesses julgamentos, né, da ação penal aí, que qualifica ou tenta qualificar esse pessoal todo como golpista. E não é. Os verdadeiros golpistas nós sabemos quem são. Primeiro, eu olho do lado pessoal para o benefício da direita e para o benefício daqueles que lutam pelo Estado de Direito, a restabelecimento do Estado de Direito. E nós vemos isso, a mudança de postura do Fux, considerando os últimos anos e agora, como sendo extremamente positiva. É esse lampejo de esperança que a gente precisa. E acho isso muito bom. Então, não quero me aprofundar em qualquer crítica que é o que ele tem feito. Acho que ele tem feito a coisa certa. Como analista, no entanto, a gente tem que perguntar por que ele está mudando agora, né? Por que isso está acontecendo agora, nesse momento? Né? Quais são? É tudo conjecturação. Por que você tem pressão de fora ou não? Se de fato bateu a consciência, agora ele quer estar junto com o pessoal que está na linha certa, ou tem alguma outra motivação, assim, desse gênero que você mencionou, quer ser governador, ou ele quer de fato, ou tem alguma pressão que o imponha, essa mudança de curso. Não podemos até dizer que foi uma mudança de curso, né? Ele sempre teve ali meio ambívulo, mas eu acho que você ser omisso como juiz, dentro de um escopo aí de 2 anos e tanto, de perseguição política aberta, que foi praticada, né, pelos membros do judiciário. E essa perseguição política não era constitucional, não era legal, não seguiu nenhum processo legal, violava até o próprio regimento do STF, você tem que questionar como analista político o que está havendo, por que essa mudança, por que eu pergunto isso? Porque alguns ali do juiz, nem todos, mas alguns juízes, eles têm alto saber jurídico, né? Ao menos são autores de livros, fazem seminários, então eles sabem muito bem quando um dos seus colegas ou ele próprio está violando a lei, está violando a Constituição, sabem muito bem, estou ali de camarote assistindo o problema desenrolar. E dentro desse desenrolar de problema, não falam nada, se omitem, não estendem uma mão amiga, não fazem uma voz dissonante. É isso que é questionável. Mas, aqui, como uma pessoa que está vinculada à polícia, sou político, quero ver o Brasil voltar à estabilidade política. E ainda estamos muito longe disso. Mas quero ver o Brasil voltar a essa estabilidade política. O que o Fux está fazendo é um passo no caminho certo. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.